Bom dia, boa tarde ou boa noite, professor Milton. Bom dia, boa tarde ou boa noite, professor Milton. Hoje vou estar aqui apresentando para você sobre a caracterização dos supostos vetores nematóides de síntese cereal, que foi o meu artigo de Heterodera avenide. Bom, eu trago aqui o print da introdução do artigo, da capa do artigo, né? Characterization of putative factors from the cereal cis nematode Heterodera avenide. Acho que falei certo. Bom, o que a introdução do artigo ele traz para a gente? Ele traz algumas informações sobre o nematóide, né, onde ele atua, e também já algumas informações de como foi conduzido o experimento. Primeiramente, a gente vai falar sobre a Heterodera aveni. Ele é conhecido como nematóide do cisto cereal. Por quê? Ele afeta principalmente essas culturas que são cereais. Trigo, cevada, centeio, dentre outros. Tanto é que em 1989, na China, foi o seu primeiro relato na cultura de trigo. E nesse artigo, o experimento foi realizado também em cultura de trigo. Bom, trazendo mais informações, a gente pôde ver que o ciclo de vida ele tem vários estágios, desde ouro até J4, né, adulto ali. Só que o que é importante adicionar em relação a isso? Os estágios J1 não são importantes e nem os machos, somente a partir de J2, que serão maléficos às culturas e, no caso, fêmeas. Né? E o artigo ele busca esses efetores de fitonematóide. E o que são isso? É basicamente o mecanismo de ação, né, de interação ali que vai ter entre nematóide e hospedeiro, né? Para a gente poder entender como é que isso ocorre, é importante saber quais são esses efetores e, entendendo eles, a gente consegue fazer um método de controle. A gente tem que identificar essas proteínas, né? Que no caso são sequências de RNA que vão ajudar a gente a esclarecer como que o nematóide atua nessas culturas. Bom, sobre o artigo, a gente viu que ele trouxe algumas outras informações. Ademais, eles disseram que houveram poucos estudos, então poucos detalhes moleculares estão disponíveis, porque quase nenhum estudo foi realizado exatamente buscando esses efetores. Tanto é que lá no resultado da discussão, a gente vai ver que foram usados somente 2 artigos para poder comparar, né? Então, assim, se torna uma coisa muito difícil. Além de que os estudos que tem, eles não são dos estágios que realmente afetam a cultura. Eles são dos estágios primordiais, que no caso de ovo e J1. Eles tentaram, então, fazer essa transcrição em diferentes estágios para gerar importância nesse artigo e no estudo, e assim, por meio disso, ter mais informações para outros vierem e fazer esse estudo, utilizar o que eles conseguiram para gerar mais informação, né? E assim traçar estratégias visando o estudo molecular, poderá gerar eficiência no controle, né? Bom, objetivo. O objetivo desse trabalho foi identificar genes fitonematóides com fenótipos letais de RNA, que são considerados genes alvos de RNA, importantes para a criação de culturas resistentes à fitonematóide. Em si, entender o mecanismo de ação do fitonematóide Heterodera aveni, entender o que são esses efetores, quais são os possíveis efetores que atuam nessa interação nematóide-hospedeiro, e reconhecer por meio de RNA já conhecido, né, fazer essa transcrição e assim entender possíveis métodos de controle. Materiais e métodos. Como foi realizado esse experimento? Bom, primeiramente eles coletaram o solo que estava infectado com Heterodera aveni. Depois eles fizeram a identificação molecular dos cistos por meio de PCR. Eles pegaram e fizeram a proliferação. De que forma? Como eu disse no começo, eles pegaram a cultura do trigo para poder realizar esse experimento. E foi exatamente a cultura do trigo. Eles colocaram essa cultura do trigo nesse solo que já estava infectado. E assim, eles coletaram, após o desenvolvimento, eles coletaram cistos, né? Esterilizaram todo esse material e beleza. Depois eles pegaram os J2 eclodidos, que são já estágios que ocasionam malefícios na cultura e que
malefícios são esses que eu esqueci de falar antes? Eles causam reboleira, eles causam cisto, que impossibilita a planta muitas vezes de captar nutrientes do solo, né? Os nutrientes não vão terminar o seu trajeto, que vai afetar diretamente na produtividade e na vida da planta, podendo levar até a morte. Bom, depois de eles pegarem esses J2 eclodidos, eles deixaram por 36 horas e coletaram os nematóides. Eles pegaram ovos e fêmeas, separaram em 1 ml e homogeneizou para fazer o preparo do sequenciamento de DNA. Depois eles pegaram 1 micrograma de RNA por amostra, foi utilizado para a preparação da construção do DNA. Assim, por meio disso, eles montaram um transcriptome, né? Como é que eles coletaram isso? Eles utilizaram sequências já conhecidas para poder fazer essa captação. Depois dessa captação, foi feita a análise em PCR novamente, para poder investigar a expressão de proteínas efetoras. E esse experimento foi conduzido 3 vezes com 10 repetições cada. Trazendo um pouco aqui agora sobre resultados da discussão, eles trouxeram essa tabela para a gente. E bem, se eu for apresentar aqui todos esses dados da tabela, vão ser muitas coisas. A gente vê que eles trouxeram diferentes sequências. Ovos, J2, PJ2, J3 e J4 que eles juntaram, e fêmeas. O que é mais importante aqui pra gente? O final, o total de nucleotídeos transcritos. E a gente vê que são números gigantescos, 91 milhões, 103 milhões, 190 milhões, 42 milhões e 66 milhões, né? E aí de forma sequencial, né? 91 milhões, quase 91 milhões e 400 de ovos, né? Nucleotídeos de ovos, 103 milhões 537 mil nucleotídeos de J2, no seguinte, 190 milhões 437 mil de PJ2, 45 milhões 245 de J3 e J4 e fêmeas 66 milhões 961. Eles também trouxeram essa imagem. O que é isso? Hibridização in situ de sondas de DNA anti-sense marcadas com digoxigenina, coloração escura, dos novos efetores putativos expressos exclusivamente nas células de glândulas esofágicas subventral ou do saco de aterodeira avena. O que essa imagem traz pra gente? Bom, basicamente eles tentaram ver onde que esses possíveis efetores eram formulados dentro do nematóide, ou seja, a localização dentro do nematóide que estão essas sequências de RNA que vão fazer essa interação nematóide-hospedeiro. Então, por meio de uma coloração diferente, eles puderam buscar a localização desses possíveis efetores. Aqui novamente, né, foi a tabela, o que eu comentei lá no começo, que eles utilizaram dois outros artigos, como a Etienne 2014 e Yang e outros 2017. O que é importante a gente ver? A quantidade de proteínas que eles conseguiram encontrar, que dessas foram 1480 no total. O interessante é que dessas, quando eles foram comparar com os artigos, no caso de Kumar 2014, eles acharam 13 iguais, ou seja, 13 já haviam sido catalogados. Portanto, no total, 1467 possíveis proteínas secretadoras de fitonematóides. E esses novos, né, foram, no caso aí, 63 que foram catalogados. O que a gente pode concluir com isso? O que o artigo possibilitou? Bom, ele possibilitou mais informações. Em si foi isso. Por quê? Ele observou que havia poucas informações e buscou trazer essas informações para a gente. O que faltava? Faltava o estudo dos diferentes estágios, né, a partir de J2. Eles fizeram esse estudo. Eles descobriram as moléculas, descobriram moléculas iguais. Dessa forma, eles puderam enriquecer, né? Além disso, eles descobriram 63 novas proteínas efetoras para poder se fazer estudo adicional. E
eles afirmaram outros efetores diferentes, né? Bom, como eu disse, 3 efetores iguais, 63 efetores no total novos e 1437 diferentes no total que foram. Isso enriquece o conteúdo para que possa se fazer novos testes e novos experimentos para poder realmente, a partir disso, você montar um método de controle por meio de transcriptomas, né? Você montar um método de controle para esses estágios diferentes e pro nematóide, e você realizar o controle dele, portanto. Bom, professor, muito obrigado, espero que tenham gostado da apresentação e passar